Imagina chegar de navio numa ilha grega e dar de cara com um gigante de 30 metros de altura, brilhando ao sol, segurando uma tocha como quem diz: seja muito bem-vindo. Pode estacionar o barco ali, ó. Esse é o lendário Colosso de Rhodes, a maravilha que muita gente imagina de um jeito, digamos, criativo. E hoje, o Deixa que eu traduzo vai explicar direitinho o que era verdade, o que era mito e por que esse gigante ficou tão pouco tempo de pé. A ilha de Rhodes fica bem na entrada do mar Egeu, numa posição estratégica entre a Grécia e a Ásia. Basicamente, era o entroncamento internacional de navios da antiguidade. Tipo um aeroporto, mas sem atraso de voo e sem taxa de bagagem. Com tanta rota passando por lá, Rhodes ficou rica. Muito rica. E claro, quando você é uma cidade rica na antiguidade, você faz duas coisas: constrói templos impressionantes e ergue estátuas gigantes para mostrar serviço. A história começa em 305 a.C., quando a cidade foi atacada por Demétrio Poliorcetes, um general famoso por destruir coisas, inclusive o humor alheio. O cerco durou mais de um ano, mas os habitantes de Rhodes resistiram bravamente, e Demétrio desistiu, deixando para trás até suas máquinas de guerra. A cidade vendeu todo aquele ferro velho de luxo, ganhou uma fortuna, e decidiu celebrar a vitória com uma estátua colossal do deus Hélio, o protetor da ilha. É tipo, quando você ganha uma indenização, e ao invés de reformar a casa, compra uma estátua de 30 metros, sem utilidade. São as famosas prioridades do ser humano sem noção nenhuma. Bem, mas voltando ao Colosso de Rhodes, o escultor responsável foi Cáris de Lindos, aluno de ninguém menos que Lísipo, o mesmo artista que fez a estátua original do Hércules e retratos de Alexandre, o Grande. Ou seja, Cáris era o engenheiro-chefe perfeito para construir o maior bronze da história antiga. A obra levou cerca de 12 anos para ser concluída, entre 292 e 280 a.C. E detalhe, isso tudo sem guindastes modernos, nem computadores supertecnológicos. Era só cálculo manual, corda, madeira e muita criatividade. Vamos agora ao ponto mais polêmico sobre a estátua. Não, o Colosso não ficava com as pernas abertas sobre o porto. Essa imagem virou febre na Idade Média, mas é totalmente impossível. E é um dos principais mitos, já desmentidos, sobre o Colosso de Rhodes. Embora essa visão seja muito mais romântica, se estivesse assim, teria caído antes mesmo de ser inaugurado. Então, como ele era? O consenso atual dos arqueólogos diz que ele tinha cerca de 32 metros de altura. Era feito de bronze, apoiado em uma estrutura de pedra e ferro. A postura era ereta e tradicional, junto ao porto, e não sobre ele. Ele provavelmente segurava uma tocha ou uma lança, e representava o deus Sol Hélio, com uma coroa radiante. Para ter ideia, ele tinha praticamente a altura da Estátua da Liberdade sem o pedestal. Era realmente uma estátua gigantesca para a época. A base provavelmente ficava dentro da cidade, perto das muralhas, não na entrada marítima. Mas claro, a imaginação medieval fez aquilo virar o gigante de pernas abertas que todos conhecemos. A técnica era engenhosa. Primeiro, uma estrutura interna de pedra e ferro foi erguida, como um esqueleto. Depois, placas de bronze moldadas eram colocadas por fora. A cada metro construído, novos andaimes eram levantados ao redor. E assim, a estátua crescia como um prédio, sendo empilhado. O bronze da época era uma liga resistente, mas também era muito cara. Estima-se que tenham sido usadas cerca de 15 toneladas só de metal. Como eles transportaram, moldaram e levantaram tudo isso? Com uma mistura de força humana, polias e uma teimosia que eu sinceramente admiro. O Colosso ficou em pé por apenas 54 anos. Isso mesmo, uma das maiores maravilhas da história, durou menos que um carro usado financiado em 72 vezes. Em 226 a.C., um terremoto devastador atingiu Rhodes. A estátua quebrou na altura dos joelhos e tombou. O governo consultou um oráculo, porque naquela época tudo tinha que passar por um oráculo. E a resposta foi: não reconstruam. E pronto. O Colosso virou uma atração turística deitado. Sim,
Turistas da antiguidade vinham ver o gigante caído no chão. Dá para imaginar o selfie stick histórico. Por séculos, as partes da estátua ficaram expostas, mas em 653 d.C., invasores árabes levaram o bronze para venda. Diz a lenda que foram 900 camelos carregando os pedaços. Provavelmente é exagero, mas que foi muito bronze carregado. Não há dúvida nenhuma. Agora, algumas curiosidades. O colosso inspirou o nome colossal, usado até hoje. Ele é considerado o irmão espiritual da Estátua da Liberdade. Algumas teorias sugerem que ele poderia ter sido pintado ou decorado. Não era só bronze puro. E uma curiosidade moderna, já existem projetos sérios querendo reconstruir o colosso. Mas até agora, nada saiu do papel. Talvez porque ninguém quer uma estátua de 30 metros caindo de novo. O Colosso de Rhodes foi um dos maiores símbolos de orgulho, fé e engenharia humana da antiguidade. Mesmo tendo vivido pouco, deixou uma marca enorme, maior até que seu tamanho. É a prova de que monumentos gigantes podem cair. Mas boas histórias, essas ficam de pé por milênios. Se curtiu o episódio, deixa o like e se ainda não está inscrito no canal, por que espera? Inscreva-se já e deixe nos comentários outros assuntos que invadem a sua curiosidade. E já agora prepara o passaporte histórico, porque no próximo vídeo vamos para a Babilônia, explorar o enigma dos Jardins Suspensos. Então, nos vemos lá, no Deixa que eu traduzo, o canal que explica até aquilo que você não sabia que queria saber.